boa noite para você. As pesquisas eleitorais para a presidência da República mostram, pelo menos por enquanto, um cenário de polarização inédito na história da redemocratização aqui do país. Há 5 meses de irmos às urnas, 2 pré-candidatos, o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro, têm a preferência de 3 a cada 4 eleitores. Alguns nomes têm buscado furar essa bolha, tarefa que a gente sabe não tem se mostrado nada fácil. Um desses nomes é Felipe Dávila, cientista político, mestre em administração pública pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele que é o pré-candidato do Partido Novo ao Palácio do Planalto. E nosso convidado aqui de hoje do Entrevista Coletiva. Boa noite, Dávila. Boa noite, Lucas. Boa noite, Murilo. Boa noite, Orion. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. O nosso comentarista de política, Orion Teixeira, claro, presente aqui conosco. Boa noite, Orion. Boa noite, Lucas, Murilo, Dávila. Prazer a todos. E o nosso diretor de jornalismo, o Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Orion. E agradecer ao candidato por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Murilo. O nosso ainda pré-candidato do Partido Novo, na verdade. Dávila, eu queria começar falando sobre este momento de polarização que a gente comentou aqui neste começo e gostaria de entender. O senhor vê espaço para essa tão falada terceira via? O senhor se coloca dentro dessa terceira via que busca aí se mostrar para o eleitor? Olha, Lucas, o Brasil precisa de uma única via. É a única via da retomada da renda, do emprego e do investimento. E para isso, nós precisamos ter um Brasil mais previsível, onde há segurança jurídica, onde os brasileiros e os investidores voltem a confiar no Brasil. Hoje, 55 milhões de brasileiros desejam empreender. Portanto, para esses que desejam empreender no Brasil, o que eles querem é estabilidade das regras do jogo, previsibilidade. E o populismo só trouxe instabilidade. Portanto, dificilmente o Brasil vai recuperar o crescimento econômico, a retomada da renda e do emprego com esta polarização que existe, o que eu chamo hoje do populismo de direita e de esquerda. Mas como o senhor avalia essa polarização nesse momento diante dessa análise que o senhor faz, que as pessoas estariam querendo furar essa polarização, mas a gente vê pelas pesquisas realmente 2 candidatos, um ex-presidente e um presidente, dominando as pesquisas, né? Como que o senhor analisa isso e o porquê que os eleitores estão obcecados, vamos dizer, nessas 2 opções, mesmo diante de um cenário tão complexo? Olha, Murilo, é preciso olhar o copo cheio, o meio vazio, né? Vocês acabaram de dar o copo meio cheio, que é a popularidade dos 2 candidatos. Mas tem um lado do copo meio vazio, que é o índice de rejeição gigantesco de Bolsonaro e Lula. Primeiro ponto. Segundo ponto, 30% dos brasileiros não estão preocupados com a eleição nesse momento. Eles estão preocupados em pagar boleto, em resolver como é que paga a conta do gás no fim do mês, como é que enche o tanque e como é que vai ao supermercado com o dinheiro comprando cada vez menos. Então, há um contingente grande que só vai se interessar por eleição mais à frente. Então, esse é o momento para nós discutirmos propostas da retomada do crescimento da renda e do emprego do Brasil. Eu acho que esse é o jeito de furar a bolha. O que o brasileiro quer saber é como é que vai ter mais dinheiro no bolso dele no futuro próximo. O senhor fala que 30% não estão interessados agora, só que esses 30% não conseguem levar um outro nome, por exemplo, para um segundo turno. Muito provavelmente, pelo que as pesquisas mostram agora, não conseguem levar. Mas aí, Lucas, o índice de rejeição dos outros 2 se um candidato começa a crescer, parte desse índice de rejeição vai se converter em voto para esse candidato. Porque, no fundo, essas pessoas hoje estão fazendo a escolha do mal menor. Eu não gosto de uma pessoa, eu não gosto da outra pessoa. E por isso que eu acho que tem espaço, sim. E 5 meses é uma eternidade em política, como vocês sabem. Se lembrar, 5 meses atrás, qual era o cenário brasileiro? Não, o Moro vai ser o candidato a presidente da República. Tá bom, o Moro já desapareceu. Se pegar, mas 5 meses ainda para trás, que dá 12 meses, era Luciano Huck. Então as coisas mudam na política. E muita coisa vai mudar num país ainda hoje dominado pelo recorde de desemprego, estagnação econômica e inflação alta. O desafio do senhor, então, é quebrar essa polarização já mencionada aqui. Agora, o senhor tem um exemplo aqui em Minas Gerais. O governador Romeu Zema, em 2018, ele quebrou uma polarização e conseguiu se eleger. O senhor está buscando conselhos com ele? Ele vai apoiá-lo? Sim, aliás, estou seguindo a fórmula Zema de ser, ou seja, andar pelo Brasil, conversar com as pessoas, reconectar com as pessoas, e aí quando começa a campanha de fato, as pessoas lembram, puxa, o rosto, olha, aquele que veio tomar café com a gente aqui, comer um pão de queijo, e isso é que faz a história da eleição em Minas mudar. E hoje, certamente, Minas Gerais é a melhor vitrine do Partido Novo. Um governador que saneou as contas públicas,
que conseguiu trazer mais de 280 bilhões de reais em investimento, 10 vezes mais de investimento do que o governo anterior, e num momento de recessão. E criou programas extremamente exemplares para o Brasil, como é o caso do Trilhas de Futuro, que são os cursos profissionalizantes no ensino médio. Então, certamente, Minas é uma grande vitrine para o Partido Novo e pretendemos ser agora o Zema da área federal. Agora, candidato, o senhor falou aí na sua primeira resposta a questão do dinheiro no bolso. E não há dúvida que a economia vai ser talvez o tema central dessa eleição em razão da inflação que a gente vive, desemprego, né? Um cenário de recessão econômica. Qual proposta o senhor tem para fazer essa economia crescer e principalmente o dinheiro no bolso aí que o senhor está usando como um lema? Bom, primeira coisa, a economia só vai crescer quando o Brasil abrir a sua economia para o comércio internacional. Nenhum país do mundo ficou rico com política protecionista, com reserva de mercado, se fechando para o mundo. Portanto, todos os países que enriqueceram, a Coreia do Sul, em 1980, tinha uma renda per capita menor que a do Brasil. Hoje, a renda da Coreia é 3 vezes maior que a nossa. A própria China descobriu que pode ser comunista na política, mas tem que ser capitalista no comércio internacional. E isso que propiciou a China crescer a mais de 9% ao ano e, portanto, tirar 800 milhões de pessoas da miséria. Então, assim, não tem como fazer a economia voltar a crescer, gerando emprego, se nós não abrirmos a economia. E todos os candidatos populistas defendem ainda a reserva de mercado, essa velha fórmula do nacional desenvolvimentismo que só empobreceu o Brasil, só aumentou a miséria e fez com que o país perdesse competitividade e produtividade no comércio internacional. Só para exemplificar para o nosso telespectador aqui, o que hoje, por exemplo, que está fechado, o senhor abriria nessa política, nessa economia internacional? Não, praticamente todos os setores da indústria estão fechados hoje. São indústrias completamente... Tem barreira. O Brasil hoje é o número 1 do mundo em barreira tarifária pelo Fórum Econômico Mundial. Então, assim, nós temos uma barreira tarifária gigantesca. Por exemplo, se você hoje tem uma indústria que quiser importar as máquinas mais modernas, você vai praticamente pagar 2 vezes o que custa uma máquina lá fora por causa das tarifas tarifárias. Então, isso vem prejudicando o Brasil. O Brasil hoje não tem acesso ao melhor da tecnologia, não tem melhor acesso ao que pode fazer o Brasil voltar a crescer. Por exemplo, como é que o Brasil pode crescer com um sistema tributário caótico que é o atual? Nós temos de fazer a reforma tributária. E no momento que você anuncia que vai abrir a economia de forma gradual, você vai envolver a sociedade a pressionar o Congresso Nacional a aprovar essas reformas estruturantes, como é o caso da reforma tributária. Agora, pré-candidato, ainda falando um pouco sobre economia, sobre esse dinheiro no fim do mês no bolso das pessoas, queria ouvi-lo sobre 2 temas. Programas sociais, o que o Partido Novo entende sobre eles, por exemplo, o Auxílio Brasil, que foi ampliado agora o valor na presidência de Jair Bolsonaro, e também a questão da Petrobras. O Partido Novo entende a importância de um Estado mínimo. Muito se discute agora sobre uma interferência ou não na Petrobras, até que ponto essa interferência pode ou não ser feita. Eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. Bom, quanto aos programas sociais, é evidente que o Brasil precisa manter esses programas para tirar 20 milhões de brasileiros de volta à pobreza. Não há dúvida que eles são importantes, mas não pode transformar o brasileiro viciado nesses programas. Esses programas têm que ajudar a pessoa no momento de dificuldade. Qual é o melhor programa social que existe? É o emprego. Precisa gerar emprego, renda. As pessoas querem ter a dignidade de ter o seu próprio trabalho. Portanto, o Brasil precisa voltar a crescer, porque se não crescer, não tem emprego. Então, assim, não podemos transformar uma sociedade viciada somente em programas de transferência de renda do Estado. Isso é importante, mas o principal programa é a volta do emprego. Então, segundo ponto importante nessa área, nós temos de combater a fome. O Brasil está passando fome hoje. Nós desperdiçamos... É um absurdo, né? Um país produz. Não, absurdo. Nós desperdiçamos hoje 55 milhões de toneladas, ou seja, 30% da safra brasileira do transporte da fazenda ao supermercado. O que é isso? Um país que deixou de investir. São estradas esburacadas, incapacidade de armazenar produtos. E hoje, Lucas, se nós economizarmos 10% desse desperdício, 5 milhões de toneladas, nós resolvemos o problema da fome no Brasil. O que é isso? Um país que está desinvestindo há muito tempo. Por quê? Porque como o custo do Estado é muito elevado e cresce muito mais do que a receita, qual é a linha que sempre se corta?
Investimento público. O investimento público vem caindo brutalmente no Brasil nos últimos anos, porque o custo do Estado só cresce. E na questão da Petrobras, política de preços da empresa? Temos de privatizar a Petrobras e todas essas empresas estatais, por duas razões. Primeiro, o mundo está em transição das energias fósseis para as energias renováveis. O grande potencial do Brasil é ser o maior produtor de energia renovável do mundo. Portanto, se você tem uma empresa fóssil, é que nem você comprar um carro que está saindo de linha. Quanto mais tempo passar, mais vai desvalorizar essa empresa. Então, assim, o Brasil tem que vender a Petrobras por duas razões. Primeiro, que se tornou um antro da corrupção e dos escândalos. E segundo, a manipulação política, como é agora, é uma interferência, uma ingerência no preço da gasolina e do botijão de gás, que não vai acontecer. O que o Brasil teria de fazer, e essa é a diferença de uma política populista e não populista, é o seguinte: nós temos duas fontes de recursos que dá para criar um fundo de estabilização do preço do combustível. O primeiro é royalties de petróleos. O Brasil tem a receber mais de 92 bilhões de dólares em royalties de petróleo até 2031. E a segunda linha são as partilhas vendidas no pré-sal. Tem mais 130 bilhões de dólares. Então, com esse dinheiro, nós deveríamos criar um fundo de estabilização para quando tivesse uma variação muito grande de preço, o governo intervém no mercado e evita que isso afete o bolso do brasileiro. O que o presidente faz? Qual que é o ato populista demagógico? É escolher 3 presidentes da Petrobras, demite o presidente da Petrobras, escolhe outro presidente da Petrobras, como se isso fosse resolver a questão do preço do combustível. Agora, só foca muito na questão da economia, se permite aqui, Murilo, só para a gente não fugir desse assunto aqui. Mas nada disso pode acontecer se não tivermos um ambiente político estável, de democracia. A gente percebe que hoje em Brasília, o que se passa lá é um ataque sistemático à justiça eleitoral e ao processo democrático e eleitoral que se avizinha. Como é que o senhor está avaliando isso? É possível superar isso aí ou essa crise é inevitável? Essa crise, ela vem sendo acirrada por causa desse populismo. Qual é a regra do populismo? O populismo tem método. O método do populismo é o seguinte: primeiro, minar a credibilidade das instituições democráticas, seja a justiça, Congresso Nacional, imprensa, porque, no fundo, o populista se acha que ele é o único representante legítimo da vontade popular. Então, essa é a gênese do populismo. No Brasil, na Polônia, na Hungria, então tem um sistema. O sistema é minar hoje a credibilidade do judiciário para, evidentemente, se amanhã o presidente Bolsonaro perder a eleição, ele vai falar o quê? Vai acusar que foi um golpe da justiça, das elites, como eles gostam de usar, a vontade popular. Então, mas esta é a gênese tanto do populismo de direita como de esquerda. E nós precisamos salvar a nossa democracia. A democracia brasileira está em risco, sim. Talvez a crise mais preocupante da democracia brasileira desde a redemocratização em 1985. Vamos continuar nesse assunto que é muito importante, essa crise, né, que o país vem enfrentando aí com as nossas instituições, mas agora a gente vai para o nosso intervalo, entrevista coletiva volta já já. Com a entrevista coletiva que hoje recebe o pré-candidato do Partido Novo à presidência da República, Felipe Dávila, que comentava no último bloco sobre essa crise que o país vem enfrentando, as instituições sob ataque. Não sei se é o ponto que o Murilo queria retomar aqui. Antes desse ponto, eu queria voltar no ponto anterior ainda, que é a questão das privatizações. O senhor falou, eu queria que o senhor falou da Petrobras, a gente sabe que é uma das bandeiras do Novo a questão das privatizações. Mas aqui em Minas, por exemplo, o governador Romeu Zema não conseguiu privatizar nada, CEMIG, Copasa, nem mesmo a Codemig e tal. Muito por causa de um clima ruim com a Assembleia aqui do Estado, não entendeu talvez o jogo político e não conseguiu privatizar. Queria saber do senhor quais seriam os seus planos de privatização, como viabilizaria eles e a questão também do tamanho do Estado. O senhor diminuiria o tamanho de ministérios, reduziria o número de servidores públicos? Olha, a primeira coisa que não é uma questão de tamanho do Estado, Murilo, é uma questão da eficiência do Estado. O Estado precisa ser eficiente, essa é a bandeira principal. Mas o Brasil é um Estado eficiente, precisa enxugar o tamanho do Estado. Você veja o orçamento público hoje, o orçamento da nação federal hoje. 80% do orçamento da nação praticamente é pagar folha, benefício e aposentadoria. Aí sobra 10% para a educação e 10% para o resto. Isso inviabiliza um país. Então nós trabalhamos 5 meses por ano para pagar imposto e o que você está fazendo, na verdade, é pagando folha do funcionalismo público, benefício e aposentadoria. O que nós precisamos, daí a importância da reforma administrativa. A reforma administrativa é uma reforma para valorizar o bom servidor público, porque aquele que vai conseguir desempenhar bem vai poder subir na carreira. E não pode ser o único critério que é hoje, que é por tempo de serviço.
Porque isso você acaba fazendo com que tanto o incompetente e o incompetente cheguem ao topo da carreira. Então é muito importante o Brasil ter uma burocracia qualificada, de gente muito competente, porque esse sim é um dos pilares que asseguram a previsibilidade de políticas públicas, então a continuidade das políticas públicas. Portanto, nós temos de fazer a reforma administrativa, a reforma tributária. E como convencer o Congresso Nacional, eu gosto de sempre dar um exemplo de que todas as matérias importantes aprovadas das reformas estruturantes no Estado brasileiro, seja no governo federal ou nos estados, ela é uma combinação de dois fatores. Primeiro, um governante que tem muito claro quais são as suas prioridades e luta pelas suas prioridades. E segundo, a capacidade de mobilizar a opinião pública. Precisa mobilizar a sociedade, precisa explicar para a sociedade o que ela ganha com aquela matéria. Eu vou dar um exemplo aqui. A reforma da Previdência, por que ela foi aprovada? Porque a narrativa estava correta. Isso aqui é uma reforma para acabar com privilégios. E isso mobilizou a opinião pública e fez com que o Congresso Nacional votasse a favor da reforma da Previdência. Como aprovamos a reforma trabalhista, como aprovamos recentemente o marco do saneamento básico, com um lobby gigantesco das estatais para que não fosse aprovado, ou que pelo menos as concessões fossem mantidas por mais 30 anos, e nós aprovamos. Então, quando você tem um governo disposto a comprar brigas políticas, combinado com a capacidade de mobilizar a opinião pública, você fura a bolha do corporativismo político e aprova reformas importantes. E aí precisa também dar crédito ao governo Bolsonaro, que aprovou o marco do saneamento básico, o novo marco das startups, o novo PL das ferrovias, que foram medidas muito importantes para o Brasil modernizar. No orçamento, isso não citou, por exemplo, o orçamento secreto, nem as emendas parlamentares que viram moeda de troca junto aí às bases eleitorais, né? O que o senhor pensa sobre os municípios que ficam desamparados aí na hora da distribuição dos recursos que são gerados nos municípios, mas viram recursos federais? Bom, primeiro que é uma imoralidade essas emendas de relator e orçamento secreto. Cada governo descobre o seu jeito imoral de desviar dinheiro que deveria ter ido para saúde e educação para emendas que são, verdade, de cunho eleitoreiro. O governo do PT criou lá atrás o mensalão, depois criou o petrolão, todos esses grandes escândalos que chegaram aí minando a credibilidade da democracia brasileira. E agora temos orçamento secreto, emenda de relator. Então imagina só hoje, Júlio, nós temos um orçamento de 42 bilhões de reais de investimento, que é nada, e nós vamos pagar só de juros sobre a dívida, que é a irresponsabilidade de ter furado o teto do gasto, mais de 450 bilhões, ou seja, 10 vezes mais nós vamos pagar de juro sobre a dívida brasileira por causa do rompimento do teto. Então veja como a irresponsabilidade do governo acaba afetando diretamente recursos que deveriam estar sendo priorizados para a saúde, para a educação, para a moradia, etc. Então, o que acontece hoje? Nós somos a favor do verdadeiro federalismo, que é devolver mais poder para estados e municípios. Porque justamente esse percurso do dinheiro taxado na cidade e no estado vai a Brasília, precisa de emenda de relator para ser liberado para a volta, é esse o trajeto da corrupção, esse é o trajeto da ineficiência do gasto público, que não melhora a qualidade do serviço público para a população, que afinal de contas esse deveria ser o desejo número 1 de qualquer governante, como melhorar a qualidade do serviço público para o cidadão brasileiro. Eu queria falar um pouquinho de democracia. O senhor chegou a elogiar algumas pautas da área econômica e do governo Bolsonaro, mas no bloco anterior falou também desse momento inédito que o país vive, desse acirramento entre as instituições, os poderes. Gostaria de entender como é que o senhor, enquanto pré-candidato do Novo, vê este momento mesmo que, vai lá, é meio que capitaneado mesmo pelo capitão Jair Bolsonaro, né? Não sei se o senhor tem esse entendimento também. Eu vejo, como eu acabei de dizer, eu vejo uma degeneração constante das instituições democráticas que começaram com os escândalos de corrupção no governo Lula e se acirraram com o presidente da República, que tenta minar a credibilidade das instituições, sempre questionando a legitimidade das instituições, como mais uma estratégia do populismo para enfraquecer as instituições democráticas. Portanto, acho que a democracia do Brasil está em risco, sim, e vejo com muita apreensão o que pode acontecer numa eventual vitória de qualquer governo populista, seja de direita ou de esquerda. Vejo a democracia correndo risco porque a legitimidade das instituições estão sendo questionadas e provavelmente no mundo do acirramento um não aceita a vitória do outro. E parte da democracia, da estabilidade democrática, é o perdedor aceitar a vitória do vitorioso. E isso não me parece que vai acontecer no Brasil, Brasil da polarização. Daí a importância
de votarmos bem para os governos estaduais, para o Congresso Nacional, porque as verdadeiras trincheiras da defesa da democracia, elas estão no Congresso Nacional, elas estão nas Assembleias Legislativas, elas estão nos governos estaduais e principalmente na imprensa livre. Sobre o envolvimento dos militares, até que ponto que as Forças Armadas estão realmente embarcando nesse discurso aí de questionar as instituições, contestar o processo eleitoral? As minhas conversas com a alta cúpula das Forças Armadas no Brasil me asseguram que as Forças Armadas estão cumprindo o seu papel constitucional e que não querem ver as Forças Armadas arrastadas por esta campanha de difamação das instituições democráticas. O alto comando das Forças Armadas hoje está comprometido com a defesa da democracia, da Constituição brasileira e está muito apreensivo com essa estratégia do governo federal de arrastar as Forças Armadas para o jogo político eleitoral. Mas as próprias Forças Armadas estão questionando o processo eleitoral, né? Com os ofícios que são enviados ao TSE, questionamento de urna eletrônica, o que é um absurdo se a gente for pensar. É verdade, mas isso não é um questionamento das Forças Armadas, é um questionamento do Ministério da Defesa e, evidentemente, hoje de um general que serve ao presidente da República. Mas isso não tem a ver com a questão das Forças Armadas. Agora, candidato, questão do meio ambiente, queria a opinião do senhor. Alguns temas polêmicos aí, por exemplo, essa questão do garimpo em terras indígenas e também a questão da mineração, que diz muito respeito aqui ao Estado, que passou por 2 grandes tragédias recentemente e hoje está com um processo de mineração aqui na Serra do Curral, que o senhor chegou aqui até elogiou, aqui é um dos cartões postais da cidade, e o governo Zema é a favor de um novo projeto de mineração aqui. Eu queria saber qual que é a posição do senhor desses temas sobre o meio ambiente. Bom, a primeira coisa, o meio ambiente é um pilar importantíssimo da retomada do crescimento econômico do Brasil. Por quê? Porque o Brasil é a maior superpotência ambiental do mundo. Por quê? O que é ser uma superpotência ambiental do mundo? É um país capaz de sequestrar carbono do mundo. Hoje nós entramos numa economia de baixo carbono e o mundo está disposto a pagar por isso. Hoje nós temos mais de 50 trilhões de dólares de investimento carimbado com as letrinhas do ASG, do ambiental, do social e da governança. E o Brasil tem 50 milhões de hectares de terras degradadas, ou seja, terra suficiente para sequestrar metade do carbono do mundo. Com 3 milhões de hectares de árvore plantada, o Brasil já seria o primeiro país carbono neutro do mundo. Isso abriria um enorme caminho para o investimento externo no Brasil. Então, portanto, isto é a recuperação da reputação internacional do Brasil e de atração de investimento. Então, é muito importante o meio ambiente. Nós estamos lá atrás ainda, né, com problema de mineração, com problema de garimpo em terra indígena. Então, vamos lá. O problema, nós temos de enfrentar questões gravíssimas. Primeiro é o desmatamento. Tem que parar o desmatamento. Se não parar o desmatamento, nós vamos prejudicar o que há de mais produtivo no Brasil, que é o agro. O agro brasileiro hoje está sendo retalhado por causa do desmatamento da Amazônia. Então, a mãe diz que não vai comprar soja do Brasil ou carne do Brasil por causa do desmatamento. Então, é muito importante essa agenda ambiental. Vamos agora à questão da mineração. Primeiro assim, nós temos de pensar sempre a mineração como poder fazer da forma mais sustentável possível. O que eu aprendi do que está acontecendo com o processo aí da Serra do Curral é que foi passado por todos os órgãos técnicos, que na verdade é uma área de 0,7%, e que tem o aval técnico de praticamente todos os órgãos, tanto federal quanto do próprio Estado. Portanto, no ano eleitoral, o problema é a exploração política de transformar que vai acabar a Serra do Curral. Não é isso que apareceu nos estudos, nos laudos técnicos que eu tive a chance de dar uma olhada rapidamente. Portanto, nós precisamos fazer isso de forma sustentável, mas se todos os órgãos técnicos aprovaram, não é um discurso insuflado político-eleitoreiro que deve cancelar a exploração uma exploração sustentável do minério do Brasil. Portanto, eu não sou um especialista no tema, mas ao que eu soube é que passou por todos os órgãos técnicos e que avaliaram e deram a sua aprovação. Portanto, se passou pelo crivo técnico, significa que é um projeto sustentável e que deve ser levado adiante. Candidato, a gente está na reta final aqui do programa. Queria falar um pouquinho sobre saúde aqui no plano de governo do senhor, quando o senhor fala em estimular a integração do SUS com a rede privada. Eu gostaria de entender um pouco melhor sobre isso. Pois é, o SUS hoje já está integrado à rede privada, porque o que são as OSs, as organizações sociais da saúde? São instituições privadas que estão ajudando a gestão da saúde pública brasileira. E isso é muito importante. Portanto, eu sou favorável ao aumento de parcerias público-privadas na saúde e na educação. Nós temos de ter agilidade do setor privado
com a orientação do setor público. O que faltou na pandemia foi maior coordenação entre estados e municípios com o governo federal. E não houve essa coordenação porque houve uma exploração política do aumento da discórdia, quando deveria aumentar o diálogo para aprendermos mais com os estados e municípios e entender realidades diferentes. Por isso, a nossa pauta do federalismo, porque as realidades do Brasil são muito diferentes. São pouquíssimas leis que nós podemos falar que vale para o Brasil inteiro. Então, essa história de descentralizar o poder, ter uma coordenação geral com estados e municípios, mas dar autonomia para que cada um entenda o seu problema local, o seu contexto local, é fundamental para que a política pública atenda o cidadão na ponta. Que é a derradeira? Na quebra da polarização, o senhor teme que o governador Romeu Zema faça um jogo duplo na eleição presidencial agora, como ele fez em 2018, apoiando o candidato à época, João Moedo, e o Bolsonaro? Não acho. Primeiro porque Romeu Zema hoje é muito maior do que qualquer candidato a governo do Estado no Brasil. Hoje, Romeu Zema tem 72% de popularidade, aprovação do seu governo, é o recorde no Brasil. Portanto, acho que o Romeu Zema hoje está acima das disputas políticas. E Romeu Zema já me disse que vai sim apoiar o meu nome como candidato a presidente da República pelo Partido Novo. Portanto, acho que o Romeu Zema está acima da polarização. Aliás, um exemplo de quando você faz uma política focada em resultado e você consegue acabar e passar por cima disso e ser uma pessoa que sai com uma estatura muito maior do que a exploração do populismo, que é a polarização. Bom, então veremos mais vezes aqui o Felipe Dávila em Minas Gerais, portanto, ao longo da campanha. Com certeza. Agradecendo a ele a presença e até uma próxima, portanto. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Um grande prazer estar aqui. Valeu, Orion. Até. Boa noite a todos. Obrigado. E Murilo também. Boa noite a todos. Obrigado a você que acompanhou até aqui o Entrevista Coletiva. Para rever este e outros programas, você pode entrar lá no YouTube da Band Minas. Para você, boa noite, um excelente fim de semana. Até.